bem-vinda a esse culto. Você que nos assiste, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é noite de Santa Ceia, e dia de ceia a gente renova a aliança com Deus e com os nossos irmãos. Quem está aí perto de você, direita, esquerda, à frente, atrás de você, você sabe pelo menos o nome dessa pessoa? Pergunte, se apresente, fala com ele, que bom que você veio ao culto. Dá boas-vindas para ele, para ela. Que Deus abençoe a sua vida, muito prazer. Fala teu nome para ele, fala seu nome para ela. Seja bem-vindo. Aleluia. Seja bem-vindo ao lugar da sua resposta, onde você vai ouvir a voz de Deus. Se prepara, porque hoje Deus vai te sacudir. Vai ter resposta. Amém? Livro de Jó, capítulo de número 2, versículo 8. Todo mundo conhece, né, o que Jó passou. Você sabe o que ele vivenciou. Você sabe o que o diabo fez na vida dele, com a permissão de Deus. E olha o que aconteceu. Jó, sentado em cinza, tomou um caco de telha, um pedaço de telha, para com ele raspar-se. A Bíblia diz que Jó se assentou na praça da cidade, e o corpo dele estava coberto de feridas, ferida aberta, úlceras, e com um caco ele coçava o corpo. E olha quem veio falar com ele, quando ele estava coçando o corpo com um caco de telha. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Jó, você ainda vai continuar fiel? Diante de tudo que você está passando, nós estamos passando, você vai continuar íntegro? Jó, eu não estou acreditando, Jó. Olha para você, Jó. Olha para a nossa vida, Jó. Diante de tudo isso que a gente está vivendo, você vai permanecer reto, íntegro, fiel, honesto? Jó, você vai conservar a tua integridade? Aí ela pegou pesado, ela disse assim, ó: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, olha o que você está vivendo. Jó, nega a sua fé, morre, Jó. Isso que você está vivendo, que nós estamos vivendo, não é justo. A mulher de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus, blasfema contra Deus, Jó, xinga esse Deus, Jó, que você serve, e morre, acaba com esse sofrimento, Jó. A mulher dele falou isso, está ali, ó. Sua mulher lhe disse. Aí Jó, eu acho que ele deve ter feito assim, ó, que ele estava sentado no chão. Aí ele olhou para ela de baixo para cima e respondeu ela. Vamos ver a resposta. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Ei, você está doida? Você está louca? É isso mesmo que você quer que eu faça? Você perdeu o seu juízo? Você está falando como uma doida, como uma qualquer. Presta atenção no que ele respondeu para ela: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus
olhe para cá. Hoje eu trago uma palavra do Espírito de Deus para a tua vida. Hoje eu quero falar sobre o modo mulher de Jó. Diga comigo, modo mulher de Jó. Pergunte para mim, o que é isso? Sabe o que é o modo mulher de Jó? Eu vou te contar. Tá tudo bem. Glória a Deus. Culto foi uma bênção. Aí posta story. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Tô com saúde. Modo mulher de Jó. As coisas não estão dando certo. Amaldiçoa a Deus. Larga essa igreja. Para que você está mexendo com igreja? Modo mulher de Jó. Está tudo dando certo. Tem dinheiro, tem saúde, a família está em paz. Deus é bom. Aleluia. Vamos escutar louvores. Modo mulher de Jó. As coisas estão dando mal, está dando errado. Vamos sair da igreja, vamos largar Deus, vamos parar de cantar louvor. Você sabe o que é o modo mulher de Jó? É gente que quando Deus faz por ele, ele adora. Mas quando Deus não faz, ele blasfema. O modo mulher de Jó é aquela pessoa que quando está tudo bem, ela canta louvores, dá glória a Deus, grita aleluia, bate palma, mas quando a coisa vai dando errado, ela peca contra Deus. Será que nós estamos vivendo no modo mulher de Jó? Eu quero que você se lembre, e ele falou isso para ela. Nós recebemos o bem de Deus. Você não sabe receber o mal? Nós vivemos tantas coisas boas. A nossa família era tão linda. Nós tínhamos tanta saúde. Deus foi tão bom conosco a vida toda. E agora que a gente está passando um momento, você quer que eu amaldiçoe? Você é doida. Você é louca. Modo mulher de Jó. Está tudo bem. A pessoa está sorrindo para Deus. Dá alguma coisa errada, ela emburra contra Deus. Só que eu vim aqui hoje para te dizer que eu não estou no modo mulher de Jó. O meu modo é esse aqui, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo eu Deus. não adoro. Canta assim, ó, vai. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vamos lá, abre a sua boca. Se você não está no modo mulher de Jó, vai. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Ele é Deus da tua vida, independente do momento, aplaude, adora, exalta e glorifica Ele. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então adora Ele. Se Ele vai continuar sendo Deus da tua vida. Fala pro teu vizinho, fala, sai do modo mulher de Jó, fala para ele aí. Modo mulher de Jó. Tô com saúde, glória a Deus. Veio a doença, cadê Deus da minha vida? Modo mulher de Jó. Tô com dinheiro no bolso, tô vendendo bem, o mês foi bom, aleluia.
O mês foi ruim. Cadê a promessa? O pastor falou que Deus era comigo. Modo mulher de Jó. O casamento está uma paz, está uma bênção, está uma pluma, está suave. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Aí dá uma briguinha. Ué, fui no encontro de casais. Cadê a bênção na minha vida? Tem muita gente vivendo no modo mulher de Jó. O modo mulher de Jó é aquela pessoa que vive de acordo com a circunstância. Se a coisa dá certo, ele sorri. Mas se der errado, ele chora para Deus. Ele coloca a culpa em Deus. Ele coloca a culpa na igreja. Ele coloca a culpa no pastor. Ele coloca a culpa na Bíblia. Ele quer blasfemar contra Deus. Ele quer duvidar da promessa. E eu quero dizer algo. Eu não vim aqui hoje para julgar a mulher de Jó, por dois motivos. Primeiro, eu não sou juiz. Eu não tenho que julgar ninguém. Meu papel não é julgar ninguém. Agora não. A Bíblia diz que um dia nós vamos julgar a terra, mas agora não. Então eu não vou falar o que eu vou falar aqui hoje para julgá-la. Até porque, segundo motivo, essa mulher perdeu 10 filhos num dia. Ela viu o marido dela, que era um homem forte, saudável, assentado na praça da cidade, coçando ferida com um caco de telha. Ela tinha muitos empregados, ela perdeu todos. Ela tinha rebanhos, perdeu todos. Ela tinha lavouras, perdeu tudo. Em um dia, essa mulher perdeu tudo que ela tinha de bem material. Então eu não vou julgá-la, e eu até entendo a dor dela. Porém, por que eu vou pregar isso hoje? Modo mulher de Jó. Por que eu vou pregar isso hoje? Porque eu não quero viver igual essa mulher vivia. Eu não quero ser um camaleão. Está tudo certo, eu estou verde. Está tudo errado, eu estou vermelho. Está mais ou menos, eu estou laranja. Não. Eu quero manter uma fé firme e inabalável no Senhor. E eu quero te ensinar a viver isso a partir de hoje. Porque eu quero ver você aqui cantando, louvando, adorando em qualquer situação e momento da tua vida. Quando tudo der certo, você vai estar aqui adorando a Deus. Quando tudo estiver errado, você vai estar aqui adorando a Deus. Quando você estiver no alto, você vai estar aqui adorando a Deus. Quando você estiver lá no vale, você vai estar aqui adorando a Deus. É isso que eu quero te ensinar hoje. A pergunta de hoje é: será que você, você não estamos vivendo com Deus no modo mulher de Jó? Estou com dinheiro, estou comendo bem, glória a Deus. Veio a luta, cadê Deus? Afasta da igreja, abandona Deus, para de adorar. Eu vou te mostrar que nós precisamos levar com Deus um estilo de vida que não depende do momento, da situação ou da circunstância que nós estamos vivendo. Muitas vezes, irmãos, muitas, inúmeras, dezenas para não dizer centenas, eu subi nesse altar estraçalhado, sangrando, doente, com problema dentro da minha casa, problemas financeiros. Muitas vezes eu subi no altar de Deus, me lembro como se fosse hoje, sepultei o meu pai, 4 horas da tarde, 7h30 eu estava no altar da igreja pregando o evangelho. Quantas vezes eu subi nesse altar, em outros altares, em lutas terríveis. Recentemente eu estava em São Paulo pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, e tive a notícia que a minha menininha Alice estava para ir para o CTI, com bronquiolite, e eu estava lá pregando o evangelho, louvando e glorificando a Deus. Em momento algum eu disse: Deus, cadê o Senhor? Não. A minha palavra sempre foi: eu confio que o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de milagre. Enquanto eu te sirvo aqui, opera na vida da minha filha lá. Sabe por quê? Porque eu não vivo no modo mulher de Jó, e eu não quero que você viva nesse modo também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Hoje o Espírito Santo vai tirar alguém aqui do modo mulher de Jó.
Por volta da meia-noite, que hora que era? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles deviam estar num culto, eles deviam estar numa festa de aniversário, era o aniversário do Paulo. Eles deviam estar numa confraternização, no arraial, era o arraial quadrangular. Eles deviam ter ganhado na loteria, alguém deve ter ganhado, o Silas deve ter ganhado muito dinheiro, e eles estavam cantando e comemorando. Só que não. Era meia-noite, perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e o resto da turma estava no modo mulher de Jó, só escutando. Por quê, pastor? Eu vou te mostrar onde é que eles estavam. Vai. Estavam na prisão. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Diga, cadeias de todos. Quem é que canta amarrado com corrente? Quem é que canta dentro da cadeia? Você sabe por que eles foram presos? Eu vou te contar, olhe para cá. Paulo e Silas chegaram na cidade e tinha uma jovem, diga jovem. Essa menina era possuída por um demônio, e esse demônio adivinhava a vida das pessoas. Era um espírito de adivinhação. Se você ler Atos 16, você vai compreender toda a história. Paulo e Silas estão passando pela praça da cidade. Essa menina então olha para os dois e começa a gritar assim, ó: esses homens são servos do Deus Altíssimo e pregam a palavra de salvação. Paulo, cheio do Espírito Santo, com discernimento de espírito, olhou para ela. A palavra dela era bonita. São homens de Deus e estão pregando o evangelho. Que bacana, né? Acertou certinho. Só que Paulo olhou para ela e o Espírito Santo falou assim: é demônio. É demônio. No outro dia, Paulo e Silas passam de novo na praça da cidade. Ela grita de novo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão pregando o caminho da salvação. E o Espírito Santo falou com ele assim: é demônio que está nela. Paulo passa no terceiro dia e ela grita: esses homens são servos do Deus Altíssimo. A hora que ela falou servo do Deus Altíssimo, ele olhou para ela e falou: demônio, sai dela agora em nome de Jesus. Ela fez assim, ó, e caiu. Quando ela caiu, o demônio saiu dela. Atos 16, está aí, depois você lê na Bíblia. Quando ela cai, o demônio sai dela. Os donos dela ficaram loucos. Como assim, pastor, donos? Sim, ela era uma galinha dos ovos de ouro. Pergunte por quê? Essa menina, ela era colocada na praça da cidade e as adivinhações dela eram cobradas. Pastor, mas Deus também não revela? Sim, só que Deus não cobra. Qualquer pessoa que quiser te abençoar e cobrar para orar por você, cobrar para te dar uma direção, não é Deus. Porque Deus não cobra. Deus não cobra. É por isso que a gente dá oferta e dízimo no altar, porque Deus não cobra para abençoar ninguém. Olhe para cá. Os donos dela, ela tinha donos. Por quê, pastor? Porque ela dava muito lucro. As adivinhações dela davam muito lucro. Todo dia, todo final de dia, os donos vinham e diziam: e aí, deu quanto hoje? 10 mil. Opa, vamos dividir. E amanhã, quando é que deu? No outro dia, deu 20. Opa, vamos dividir. E quando Paulo e Silas passaram e expulsaram o demônio, o que eles perceberam? Perdemos a nossa galinha dos ovos de ouro. Partiram para cima do Paulo e do Silas e ó, pá, pá, eles apanharam em praça pública, foram chicoteados, espancados e jogados na cadeia, amarrados com corrente. Irmãos, qualquer pessoa vivendo no modo mulher de Jó, dentro da cadeia, amarrado com corrente, surrado, as costas deles estavam estraçalhadas. Lê o capítulo depois. Era meia-noite e os caras estavam cantando louvor a Deus. Sabe por quê, missionário Diego?
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, cante. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, cante. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu quero você que está passando uma luta, adora, vai. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então eu quero ouvir você, vai. Se Deus fizer, se a doença vier, Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, diga isso, vai. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Levante a sua mão. Eu estou diante de uma igreja que adora, independente da situação. Eu estou diante de adoradores que não são condicionados às circunstâncias. Ei, a nossa adoração não depende de momento. A nossa adoração é pelo que Ele é. Adora aí, povo de Deus. Sacode essa pessoa e fala assim: a minha adoração não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Pergunta, entendeu? Fala para ele: sai do modo mulher de Jó. Tá não, só não tá não. Eu estou perguntando, o senhor não está no modo mulher de Jó? Amém, então dá glória a Deus, amém, aleluia, a Ele seja a glória, amém. A minha e a sua adoração não pode depender do momento. A nossa adoração, o nosso louvor não é condicionado se eu estou com dinheiro ou se eu estou sem dinheiro, se eu estou doente ou se eu estou com saúde, se eu estou no monte, se eu estou no vale. Não, a minha adoração é porque Ele é Deus. Pastor, eu estou passando o pior vale da tua vida. E o que é que sai da tua boca nos vales? É o mesmo que sai da tua boca nos montes? Quando você está na igreja, você adora. Mas quando você está lá no ambiente de luta, o que você fala? Quando você está aqui na igreja, recebendo a promessa, a palavra, a oração, a bênção, você diz amém, aleluia, glória a Deus, eu creio. Mas e quando você está na guerra? Paulo e Silas eram adoradores. Eu apanhei. Eu fui surrado em praça pública. Eu estou preso, eu estou amarrado com corrente igual bicho. Mas eu continuo adorando. Sabe por quê? Não é porque chegou a noite que o sol deixou de brilhar. Ele está brilhando. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Ei, o sol não deixou de brilhar de noite. Ele está brilhando em algum lugar e ele vai voltar amanhã para a tua vida. Coloque para mim no telão, por favor, Mateus 8:5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, um chefe de 100 soldados. Era um homem importante, tinha autoridade, representava o Império Romano na época que Israel era dominada, a nação era dominada por Roma. Esse cara é uma alta patente, é um tenente, um capitão.
do exército romano. Na época, o exército mais poderoso do mundo. E ele procura Jesus, implorando. Olha o que vai acontecer. Ele procura Jesus implorando. Olha o que ele diz. Senhor, primeiro, ele já chega chamando Jesus de Senhor. É uma autoridade, ele sabe muito bem como tratar outra autoridade. Acho legal, de vez em quando chega algumas pessoas em mim e falam: e aí, Rodrigão? Rodrigão? Quem disse que você tem essa intimidade comigo para me chamar de Rodrigão? Quem te deu essa liberdade para chamar o teu profeta de Rodrigão? Primeiro que eu sou quase um anão. E aí, Rodrigão? Como é que você trata as suas autoridades? Revela muito o seu caráter. Como é que você chama seu pai? E aí, véi? Véi? E aí, véia? Ah, mas é carinhoso, tá bom. Tomara que teus filhos te chamem de véi. Meu pai, minha mãe, sua bênção. Senhor, Senhor, o meu criado, o meu empregado, o meu servo jaz em casa. Ou seja, ele está deitado, ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Não era uma dor de cabeça que o cara estava. Ele estava de cama, paralítico, sem andar, sofrendo horrivelmente. Olha o que Jesus responde. Vamos lá. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Irmãos, Jesus se dispôs a ir na casa dele. E o mais impressionante acontece. Olha o que é fé. Olha aqui. Olha o que é fé. Esse cara não estava no modo mulher de Jó. Porque quem anda no modo mulher de Jó tem que ver para crer. Tem que tocar para ver se é de verdade. Quem anda no modo mulher de Jó é igual Naamã quando foi para Israel para ser curado da lepra. Eliseu falou, não recebeu ele, mas mandou recado assim, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. Mas o Naamã andava no modo mulher de Jó. Aí o que ele faz? Como assim, esse cara não vai me receber? Que mergulhar em Rio Jordão que nada? Lá em Damasco tem rios limpos, eu não vou mergulhar nessa porcaria de Jordão não, esse rio barrento, sujo. Aí Naamã diz assim, eu pensei que ele ia sair aqui fora, colocar a mão na minha cabeça e invocar o Deus dele, e eu ia ser curado. Porque quem vive no modo mulher de Jó tem que ver para crer. Quem vive no modo mulher de Jó, se não encostar, se não ver anjo, se não tiver uma prova concreta de alguma coisa, ele não acredita. É igual o Tomé, se eu ver o furo na mão eu acredito, se não ver, não acredito não. Olha o que é fé. Olha o que é você não viver no modo mulher de Jó. O que é fé de verdade? Jesus levanta e fala, vamos lá, vou lá curar ele. A resposta desse homem é impressionante. Olha o que ele vai falar. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele vira para Jesus e diz assim, o senhor não precisa ir na minha casa, não precisa do senhor se desgastar, basta que o senhor abra a boca aqui, e o milagre vai acontecer lá. Aí ele vai explicar, ele vai explicar para Jesus, por que ele acredita tanto no poder da palavra de Jesus. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Eu sei o que é mandar, eu sei o que é poder, eu sei o que é autoridade, e eu reconheço que o Senhor tem. Jesus agora vai ensinar para todo mundo a sair do modo mulher de Jó. Vamos lá. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Segundo a palavra de Jesus, esse homem é o homem de maior fé
que ele encontrou em todas as cidades e lugares que ele foi. Mas por que a fé dele era diferenciada? Por quê? Porque ele não precisava ver, ele acreditava na palavra. Ele não precisava tocar, ele não precisava ver algo acontecendo, bastava que Jesus abrisse a boca e ele acreditava. A fé dele dizia: o meu servo vai ser curado. Levante a mão, porque Deus vai te tirar do modo mulher de Jó, que precisa ver para crer. Deus vai tirar pessoas aqui de situações que você fica duvidando se não vê. Quando você olha à tua volta, você fica preocupado: será que Deus vai fazer? Ei, irmão, se a palavra disse que Ele vai fazer, então acredita, descansa, porque você vai viver o teu milagre. Aplaude, adora o nome dEle aí. Abre a sua boca e grita aleluia. O texto vai dizer na sua continuidade que quando ele chegou em casa, o menino já estava andando, já estava curado. Aí ele perguntou assim: desde quando você está andando? Levantou da cama. Ele disse: mais ou menos desde hora tal. E o centurião então lembrou que foi a mesma hora que Jesus disse que ele já estava curado. Fala para o teu irmão: sai do modo mulher de Jó. Eu tenho que ver para acreditar em Deus. Se o pastor não for na minha casa, não serve. Se o pastor não conversar comigo, não serve. Se eu não for atendido do jeito que eu pensei, não serve. Ei, irmão, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver Deus fazer. Não temas, creia somente, e então verás a glória de Deus. Aqui, a nossa adoração, ela não depende de momento. Ela não pode, o nosso louvor não pode depender de situações. A nossa fé, ela não depende de ver. A nossa fé, ela não depende do momento que nós estamos vivendo. Porque fé, eu já disse isso muitas vezes, fé é acreditar no futuro, é a certeza daquilo que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. E o nosso servir? E o nosso servir? Conta para mim aqui uma coisa: por quê? Por quê? Só entre eu e você agora, e Deus no nosso meio. Por que você ainda não se levantou para servir a Deus? Por que você ainda não se dispôs lá na célula, em um ministério aqui na igreja? Tem tanta gente servindo, tem tanta gente na igreja da criança, no diaconato, na recepção, no estacionamento, na mídia, na transmissão, no altar. Por que você ainda não se dispôs? Ah, pastor, é porque eu estou passando umas lutas. Se você ficar esperando um momento perfeito, talvez ele nunca virá. Se você ficar esperando um momento em que você não vai ter nenhuma luta para servir a Deus, quer dizer, eu só sirvo quando tudo estiver bem. Eu só vou servir a Deus quando tudo tiver mil maravilhas. Modo mulher de Jó. Eu só sirvo se tiver tudo bem comigo. Aqui, e o Jeremias, o profeta, que foi chamado de profeta chorão, jogava ele na cisterna, jogava ele na cadeia, e ele continuava pregando. E quando ele pensava em parar, havia uma chama, um fogo que queimava dentro dele, e ele dizia assim: há um fogo que queima dentro de mim, eu não posso parar a minha obra. Aqui, e o próprio Paulo, que foi espancado, ele fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele conta um pouco do currículo dele: fustigado com vara, chicoteado, apedrejado, naufrágio, traído, passei fome, passei frio, cadeias. Em toda a cidade que eu vou, o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Por que esse cara não parava de servir a Deus? Porque o meu servir, o seu, o nosso servir não pode depender do momento que a gente está passando. Pastor, eu vou entregar o meu ministério que eu estou passando muita luta. O que é isso, modo mulher de Jó? Quer dizer que então quando vier luta você entrega, você pula fora. Quando tiver difícil a coisa, você pula. Está apertado, pula. Está difícil, pula. Está chorando, pula. Modo mulher de Jó. Porque quem vive no modo servir a Deus
não depende do momento, da circunstância, da situação. Eu sirvo o tempo todo. Olhe para cá, olhe para cá. Vou te contar uma historinha aqui, ó. Olha aqui. A Bíblia fala de um homem chamado Zacarias. Ele era sacerdote do templo, casado com uma mulher estéril, Isabel. Zacarias era um homem envergonhado, de uma família envergonhada. Pergunte por quê? Ele não tinha filho. Naquela época, uma mulher que não gerava filhos era considerada amaldiçoada. Ele era chamado por todos. Olha o cara lá, da mulher amaldiçoada. Coitado, velho, não tem filho, vai morrer e o nome dele vai morrer junto com ele. A história dele vai morrer junto com ele. Só que Zacarias era servo do templo e nunca parou de servir por causa disso. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que ele ia oferecer o incenso. Incenso, na Bíblia, naquele tempo, era oração. Todo dia ele entrava na presença de Deus, quando era o turno dele, oferecendo as orações do povo para Deus. Só que a oração dele não tinha sido respondida. Ele era um homem que levava as orações do povo até no altar do incenso, queimava, a fumaça subia e Deus respondia o povo. Mas a resposta dele não tinha chegado até naquele dia. E nem por isso Zacarias deixou de servir. Quantas coisas eu ministro aqui, olha aqui, quantas coisas eu já ministrei na vida de pessoas, e eles receberam, e eu ainda não tinha recebido. E nem por isso eu parei de acreditar. Olha para cá. Zacarias um dia, aqui ó, velho, a mulher estéril, a família envergonhada em Israel, e ele lá no altar, oferecendo incenso. Aí quando ele coloca o incenso no altar, aparece um anjo de Deus para ele. Ei Zacarias, eu vim te dizer que você vai ser pai, tua mulher vai ser mãe, e você vai colocar o nome no menino de João, porque ele vai ser profeta, e ele vai preparar o caminho do Salvador. Sabe o que o João falou? O Zacarias. Mas como é que é isso? Sou velho, minha mulher é estéril, a gente é envergonhado, eu estou aqui servindo porque eu acredito em Deus. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que isso é possível? O anjo falou assim: você está duvidando? Até mesmo, olhe para cá, ele servia na igreja, via o povo sendo abençoado, e ele nem acreditava que ele poderia ser abençoado mais, porque já estava velho, a mulher velha, e mesmo assim ele estava lá servindo. O anjo falou para ele: você está duvidando, Zacarias? Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer, você não vai dar conta de falar. Daquele dia até o dia que o João Batista nasceu, Zacarias não deu conta de falar uma palavra. Sabe como que ele teve que explicar para a mulher e para a família como é que era o nome do menino? Escrevendo numa tábua. Eles queriam colocar outro nome, ele falou: não. Mas nem por isso ele deixou de servir. Ele estava no altar oferecendo incenso a Deus. Sabe por quê? Porque Zacarias não vivia no modo mulher de Jó. Por que que você ainda não serve no reino de Deus, irmão? Qual é a luta que te tirou o seu servir? Qual é a batalha que te afastou do teu chamado? Eu sei que eu estou falando com gente aqui que tem chamado. Você é de altar, você é profeta de Deus. Deus te chamou para ser líder. Ei, Ele te deu talento, mas escuta aqui, que modo é esse que você entrou, que te paralisou? Sai desse modo mulher de Jó hoje. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Marcos capítulo 12, versículo 41. Segura essa agora. O propósito hoje é tirar a gente do modo mulher de Jó. Assentado diante do gasofilácio,
Jesus observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Preste atenção nesse detalhe. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vai. Vindo, porém, fala comigo, viúva pobre. Abra a boca e diga, viúva pobre. Hoje o Espírito Santo falou comigo, por que não aparece o nome dela na Bíblia? Eu entendi hoje. Depois de 22 anos lendo esse texto, eu entendi hoje. Sabe por quê? Porque o que importa na história dessa mulher não é o nome dela, é a atitude dela na posição que ela estava. É a atitude dela no momento que ela estava vivendo. Ei, viúva. Se ela fosse viúva, já bastava. Porque naquela época, ninguém queria casar com viúva. Já foi mulher de outro homem naquela época. Ficava sozinho o resto da vida. Mas a Bíblia fala que ela era viúva, não tinha pensão, não tinha aposentadoria, e pobre. Quem é que quer casar com uma mulher que já foi casada e pobre? Sozinha, desamparada. Só que essa mulher, olha o gesto dela, olha o coração dessa mulher. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. Irmãos, quase nada. Quase nada. Só que Jesus vai trazer lição para nós. Vamos lá. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, ele nunca perdeu uma oportunidade, né? Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio. Coloca para mim ali, Del, por favor. Isso aqui é gasofilácio. O nome disso aí é gasofilácio. Essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Por quê? Vamos ver. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Levanta a cabeça, olhe para cá. Conta para mim aqui uma coisa. Uma viúva pobre, o que essa mulher está fazendo no gasofilácio? O que essa mulher está dando oferta em igreja? Ela é viúva pobre. Eu vou te contar o que ela estava fazendo lá. Sabe o que? Não era o momento que ela estava passando, não era a situação, não era a circunstância que ela estava vivendo que ia tirar a fidelidade do coração dela. Não era o momento, a luta, a dificuldade financeira que ela estava passando que ia fazer ela quebrar a aliança que ela tinha com o altar de Deus e com o Senhor. Não era a viuvez e nem a pobreza que ia tirar a certeza dela de que Deus era provedor na vida dela, de que Deus ia sustentá-la. Essa mulher podia dizer assim: eu sou viúva e pobre, eu não vou dar nada para a igreja, é a igreja que tem que me dar. Mas não, ela não está no modo mulher de Jó. Quer dizer, olha aqui, se eu tiver eu vou, mas se eu estiver passando um momento difícil na minha vida, eu não vou. Sabe quantas pessoas já saíram do altar por causa de um momento financeiro difícil? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas quebraram seus votos. Milhares de pessoas já quebraram a sua aliança com Deus. Sabe por quê? Por causa de uma prestação que atrasou na loja. Aí ela disse: não vai dar para devolver o dízimo esse mês, não vai dar para dar oferta não, eu estou passando um momento difícil. Sabe o que é isso? Modo mulher de Jó. Eu honro a Deus se tiver tudo bem comigo. Eu honro a Deus, eu vou no altar se tiver sobrando. Se não tiver sobrando, eu vou gastar comigo mesmo. Quantos estão vivendo no modo mulher de Jó? Só adora se tiver tudo bem, só acredita se vê. Quantos estão vivendo no modo mulher de Jó? Só serve se tiver tudo certo. Se tiver passando luta, entrega ministério. Fala: não está dando não, vou passando uma luta lá em casa. Quantos só vem aqui, quando o mês foi melhor do que o mês passado? Escuta aqui uma coisa: Deus pode contar com você, o reino, o altar, a obra de Deus pode contar com você nos momentos difíceis da sua vida? Ou quer dizer que você só honra a Deus quando está tudo bem? A Bíblia diz assim: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Cutuca o vizinho do lado e pergunta para ele: e o altar? Pergunta: e o altar? Só te vê quando está tudo bem? Pergunta para ele aí.
Dessa vez eu vou dar uma oferta, sobrou. Esse mês eu vou devolver o dízimo. Ganhei um dinheiro a mais. Modo mulher de Jó. Para encerrar, coloca por favor no telão, a gente encerra aqui. Mateus capítulo 5, versículo 43. Pode tirar, Del, por favor. Jesus disse assim, ouvistes que foi dito. A lei dizia assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era o que a lei dizia. Vocês ouviram sobre isso. Ele está dizendo para o povo. 44. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê, pastor? Por que eu tenho que amar meu inimigo e orar por quem me persegue? Por quê? Sabe por quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque o nosso Pai Celeste, Ele é amor. O nosso Deus é amor. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olhe para cá. Quem vive no modo mulher de Jó, deixa eu te ensinar aqui, Quem vive no modo mulher de Jó, só ama quem lhe ama, só ora por quem gosta. Quem vive no modo mulher de Jó, só abençoa quem lhe abençoa. Me odeia? Eu quero que tu morra. Modo mulher de Jó. Ah, você está me perseguindo? Oh Deus, mata ele. Quem vive no modo mulher de Jó, ama condicionalmente. Eu te amo se você me ama. Eu te ajudo se você me ajuda. Eu oro por você se você gostar de mim. Só que Jesus está dizendo, volta por favor, volta o versículo. Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não, pastor, estou orando, mas estou orando para morrer. Né? Aqui, o modo mulher de Jó é aquela pessoa que só ora para abençoar a família, só ora abençoando quem está ajudando. Ô Senhor, abençoa o fulano, me ajudou tanto. Tu já orou por quem te persegue? Você já orou para ele ter um encontro com Deus? Para ele ser transformado como você foi? Você já orou por quem te odeia? Meu Deus do céu, isso aqui, isso aqui é coisa de gente transformada. Isso aqui é coisa de gente que teve encontro com Deus. Quem não teve encontro com Deus, quem não conhece Deus de verdade, e a mulher de Jó não conhecia, eu vou te provar. Lá no final do livro de Jó, Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Se o Jó conhecia Deus de ouvir falar, imagina a mulher dele. Por que Deus trouxe essa palavra para mim e para você hoje? Porque Ele não quer que a nossa adoração, o nosso louvor seja condicional, a momento. Ele não quer que a nossa fé seja baseada no que a gente vê, no que está nos rodeando. Ele não quer que a gente sirva só quando está tudo bem. Ele não quer que a gente seja fiel só quando está sobrando. E Ele não quer que a gente ame só quem nos ama. Porque o amor dele é incondicional. A gente faz um monte de besteira, sim ou não, gente? E Ele continua nos amando. Paulo disse assim, o amor de Cristo me constrange, porque eu não mereço e Ele me ama. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, quando a gente estava perdido na prostituição, no vício, na idolatria, na mentira, na escuridão. Ele nos amou primeiro. Irmão, Deus é amor. E a Bíblia fala que nisto conhecerão todos que vocês são meus. Deus não é amar só quem nos ama, não. Não é orar só por quem nos abençoa, quem nos ajuda, não.
é amar a todos, é abençoar a todos. Esse é o modo cristão, esse é o modo discípulo. Tem alguém que recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar para a gente orar, por favor. Coloque no telão para a gente terminar com essa leitura. 1 Coríntios 13. Eu quero terminar com essa leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens, português, espanhol, inglês, hebraico, alemão, francês, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Quer dizer, eu sou só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vai. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Isso é amor, irmão. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vou contar uma coisa para vocês. Olha nos meus olhos aqui, ó. No preto do olho. Olha aqui na bolinha preta. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para vocês sobre mim. Será que eu conto bem? Pode contar? Eu subo nesse altar aqui toda semana, 2, 3 vezes. Dia de domingo 2 vezes, dia de quarta 3 vezes, dia de segunda mais uma vez. Eu subo nesse altar aqui toda semana cerca de 6 vezes. E eu subo aqui sempre para orar abençoando vocês. Mas eu sei que tem gente aqui que fala mal de mim. E muitos dos que falam mal chegam para mim. Mas eu continuo te abençoando. Sabe por quê que eu te abençoo? Sabe por quê? Porque eu não vivo no modo mulher de Jó. Você acha que eu não sei? E se eu estou olhando para você aqui, não estou dando indireta não, porque eu não mando indireta, eu mando a direta. Olha para mim. Você acha que eu não sei? Que tem gente aqui que fala assim: esse pastor é doido, esse pastor não sei o que, esse pastor não é assim não concordo com esse pastor. Eu sei, eu te conheço, viu, caramunhão? E eu só não te boto para fora dessa igreja, sabe por quê? Porque o meu Jesus me ensinou que você não pode tirar o joio, é Ele que tira. Porque senão, tu é tão sagaz, tu é tão safado e sem vergonha, que você vai levar bom trigo junto com você. Eu só não te expulso dessa igreja por causa disso, e por causa do motivo de que eu fui chamado para abençoar. Continua aí, com essa tua cara lavada, falando mal de mim, falando mal do meu ministério, falando mal da minha visão. Continua aí. Uma hora Deus te arranca. Mas enquanto isso, eu vou estar aqui te dando a chance de ser abençoado. Eu estou meio bravo, porque com esse tipo de cobra você não pode brincar. Irmãos, eu sou simples como a pombinha, mas eu sou prudente igual a serpente. Eu vou te dar de novo agora a chance de ser abençoado. De novo. Você já teve muita chance. E eu não estou falando para todo mundo, eu estou falando para uma meia dúzia só, tá? E eu estou olhando para eles. Pastor, misericórdia. Curva a tua cabeça, eu quero te abençoar.